Quero, antes de iniciar minha manifestação, cumprimentar a todos e peço permissão para fazê-lo na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Azevedo Lima, que é o presidente da nossa briosa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, sempre parceira da defesa dos direitos sociais, dos direitos humanos na área do trabalho, e também do senador Paulo Paim, a quem também quero reverenciar, reconhecendo a sua luta já há muito histórica em defesa dos direitos da classe trabalhadora, da classe dos trabalhadores da ativa e dos aposentados, e que se converteu dentro do Congresso Nacional, a maior referência dessa defesa, e, portanto, merece e tem que ter sempre lembrado e apoiado nessa sua luta. Porque, infelizmente, já há muito, nós estamos aqui dentro do Congresso sempre trabalhando para não permitir que a legislação social seja desconfigurada, seja destruída, e não conseguimos nunca fazer um debate para melhoria da própria legislação em prol da cidadania trabalhadora. E aí, senador Paulo Paim, o Ministério Público quer reconhecer esse seu trabalho e reafirmar a parceria em nome do nosso procurador-geral, doutor Ronaldo Curado Fleury, que infelizmente, em razão de outro compromisso, não pôde estar aqui presente, me determinou que viesse a esse compromisso para fazer esse registro e para trazer uma manifestação da instituição que ela terá uma estrutura bem técnica, porque esse projeto de lei, a parte de ser inoportuno, senador, senhores e senhoras, e inoportuno porque é apresentado e no momento de crise econômica, mas também no momento de crise até da própria organização trabalhadora, momento de crise sindical, e se aproveita exatamente disso para poder fortalecer essas pautas mais conservadoras em prol do capital. E aqui a gente não pode deixar até de fazer um registro, porque às vezes a gente até se surpreende com os métodos usados. Eu faço aqui uma breve referência, que talvez não tenha muito a ver com isso. A gente viu há pouco que as montadoras utilizam de softwares para poder para enganar os controles ambientais. Então, quer dizer, na verdade, isso demonstra de que não há limite, inclusive ético, para a organização do capital, infelizmente, quando querem aprovar as suas propostas, aquilo que defendem. E nós, portanto, é muito oportuno esse evento que acontecerá amanhã, na linha de que é mais do que nunca necessária a união das forças que defendem a força de trabalho, defendem a classe trabalhadora, que defendem a manutenção das conquistas sociais, do nosso direito social. Inclusive com apoio em convenções da OIT. Nesse momento de crise que a gente tem no número grande de sindicatos, uma medida dessa natureza para ser seriamente, e aqui se dando um crédito de boa-fé, se ela pudesse ser seriamente discutida dentro de um quadro de boa-fé que deve nortear todas as discussões, a gente teria que fazer uma discussão muito mais ampla, inclusive anterior, verificando a situação do próprio sistema sindical brasileiro. Isso, inclusive, a Convenção 154 da OIT, no seu artigo 7º, que discussões dessa natureza precisam envolver consultas prévias às representações e aí os sindicatos, suas organizações sindicais, tanto patronais quanto de trabalhadores. E, senador, esse projeto ele padece, como já referido aqui pelo Max, de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. É uma inconstitucionalidade formal, nós temos que verificar que nós estamos tratando de uma medida provisória, e uma medida provisória que nela é inserida é uma medida provisória que vem para tratar do chamado PPE,
Programa de Proteção do Emprego, que é confessadamente uma medida transitória para enfrentar a crise, e nela inserido uma modificação que já foi, inclusive, discutida no âmbito do Congresso Nacional, muito discutida, e chegou-se, inclusive, no momento lá atrás, a conclusão de que ela deveria ser retirada, e querem agora fazer a aprovação dessa medida no âmbito de uma medida provisória. A medida provisória, todos nós sabemos, para ser editada precisa de ato exclusivo do presidente da República, que tem que avaliar relevância e urgência. A partir do momento que é dado a qualquer deputado inserir emendas estranhas ao texto, não, é óbvio que é inerente à atividade parlamentar o poder de emendar qualquer proposta legislativa que aqui tramite no Congresso Nacional. Mas nos casos de iniciativa privativa do presidente da República e nos casos de medida provisória, onde é dado, a Constituição deu, o legislador constituinte, ao presidente, o poder exclusivo de avaliar, é claro que aí o Congresso pode fazer também, depois, no momento posterior, essa avaliação quanto à relevância e urgência, mas não pode inserir outros textos, porque assim estará por vias transversas, usurpando a competência do presidente da República. É isso que se está fazendo com a emenda aprovada na comissão especial, senhor deputado. Isso viola o artigo 59, 62 e artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 59, que fala do rito de tramitação das propostas legislativas, o artigo 62, que dá essa atribuição ao presidente da República, e o artigo 2º, que fala da separação dos poderes. Mas mais, o próprio Congresso Nacional tem uma resolução, a resolução número 1, seu artigo 4º, parágrafo 1º, diz que é vedada a apresentação de emendas que versem de matérias estranhas àquela tratada na medida provisória. Mais ainda, o próprio Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, aprovou a Lei Complementar número 95, que trata da maneira como devem tramitar as medidas legislativas, e lá também diz que as leis, e no caso também a medida provisória, terão objeto único, sendo vedado a inserção de matérias estranhas. Isso nos leva à necessidade de que, quando for apresentada uma emenda parlamentar a qualquer projeto de lei, e no caso específico dessa situação, dos projetos de lei de iniciativa específica, privativa do presidente da República e as medidas provisórias, há que haver uma afinidade lógica com a relação de pertinência da matéria tratada, sob pena de inconstitucionalidade. Claramente, esse tema é inconstitucional, a forma como ele foi colocado. Mas não só, ele é também materialmente inconstitucional, porque viola o artigo 7º da Constituição, que, na feliz expressão do ministro Maurício Goldinho Delgado, traz para o âmbito nacional brasileiro um padrão mínimo civilizatório nas relações de capital e trabalho. São direitos humanos fundamentais que estão retratados no artigo 7º da Constituição, que se quer destruir sutilmente, no sentido em que você não nega a realização, como já bem demonstrou o Marx, eu não vou aqui me delongar a respeito disso, você simplesmente retira o direito, diminuindo o percentual, a consistência, o próprio objeto daquele direito. E por isso sim, inconstitucional, porque é da natureza dos direitos humanos a sua instituição progressiva e aí o seu correlato, a sua proibição de retrocesso. É o que se quer fazer com esse projeto, com essa inserção subreptícia da emenda à medida provisória. E também, senhor senador, é contrário ao interesse público, porque pode gerar uma concorrência desleal, porque você pode, dentro de um acordo coletivo, estabelecer condições absolutamente distintas para o mesmo setor econômico, empresas que vão ter custos absolutamente distintos, gerando, portanto, essa concorrência desleal. Gera, sim, uma diminuição de direitos, precarização de direitos, e gera a institucionalização do que a gente tem chamado de um trabalho precariado, né? Não somos mais não há mais o proletariado, e nós estamos todos caminhando para esse trabalho
precário do precariado. E nós precisamos lutar muito fortemente com relação a isso, em defesa desses direitos sociais, que são padrões mínimos civilizatórios. Esse é o compromisso do Ministério Público do Trabalho, senhor senador, e que, inclusive, nós estamos trabalhando numa nota técnica que faremos chegar às vossas mãos, e sim, exatamente, ainda hoje, sendo elaborado lá já pela equipe, doutor Ronaldo Curado Fleury, nosso procurador-geral, que reafirma aqui, portanto, senhor senador, senhoras e senhores, o compromisso do Ministério Público, e não poderia ser diferente, porque ao Ministério Público a Constituição incumbiu a defesa dos direitos sociais indisponíveis e dos direitos difusos e coletivos da classe trabalhadora, e é nesse sentido que nós comparecemos aqui, senhor senador, senhoras e senhores, para reafirmar a participação do Ministério Público do Trabalho nessa luta. Muito obrigado. Muito bem. Procurador do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta, que falou em nome do Ministério Público do Trabalho, que já adianto que eu ia pedir. Eu ia pedir que, no fim dessa reunião, vocês formulassem uma carta, uma nota, até dessa reunião, para que eu pudesse já à tarde ler e vou mandar, por conta e risco minha, pelo meu próprio gabinete, para todos os deputados federais e todos os senadores, dizendo que no dia de hoje, pela manhã, numa reunião de emergência, tomamos, e eu mando assinado em nome da presidência da Comissão de Direitos Humanos, com toda a responsabilidade que eu sei que vocês terão, e eu também terei, e mando pelo meu gabinete ou pela comissão para todos os deputados e senadores. Se for possível, é importante que chegue hoje à tarde na minha mão. Eu leio na tribuna do Senado e mando pela comissão para o gabinete de todos os deputados e senadores, para que depois ninguém diga, como disseram na terceirização, quando foram cobrados nos estados, de que não, nós não sabia, foi uma confusão tal, e nos arrependemos do voto. Eu até entendo isso, mas nesse caso, então, vamos nos precaver mandando o documento que vocês vão me ajudar a formular. Quero ler na tribuna e direi na tribuna, que estou remetendo a todos os deputados e senadores. Perfeito. A senadora Alau também aprovou pela sua direção uma moção e vai lhe entregar hoje de tarde. Me entrega também. Que eu já leio hoje na tribuna. Então, com satisfação agora, além de dizer que na segunda mesa, além do doutor Diego, que vai participar, nós teremos também o JP. O JP é um grande parceiro, líder de todos nós, eu gosto muito dele. Ele fala pela CTB, sabe que eu tenho uma relação com todas as centrais. Então, na tua figura, eu cumprimento todas as centrais, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que vai falar na segunda mesa. Esse dia ele me mandou um recado. Paim, Zumbi está do nosso lado. Então, não recua e vá sempre em frente. Então, uma salva de palmas Zumbi também. Foi um grande guerreiro pela liberdade do povo negro. João Domingos Gomes dos Santos, diretor da nova Central Sindical e presidente da Confederação Brasileira dos Servidores Públicos do Brasil, que tem também viajado todo o Brasil com equipe de televisão, de jornalista, filmando para que marque-se de forma muito firme para a história o ataque ao direito dos trabalhadores, que vai ser transformado, eu não digo num filme, mas num documentário e num livro, né, João Domingos? Isso. Você com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me as autoridades da mesa cumprimentá-los ao cumprimentar o senador Paulo Paim. Senador este que eu nunca perco a oportunidade de repetir, que ele é muito mais que um parlamentar, ele é muito mais do que alguém que defende um determinado partido ou um determinado governo. O senador Paulo Paim é uma verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores brasileiros. Obrigado. Senador, primeiro apresentar as escusas e justificar a ausência do nosso presidente, José Calixto Ramos. Ele pede desculpa, mas é que ele está, inclusive, fora de Brasília em missão igualmente importante, que só temos missões urgentes e importantes ultimamente. Lembrar também que, como o Mazin disse, ele falou que, em nome do FST, Fórum Sindical dos Trabalhadores, a que eu pertenço também, é dizer que quando se fala em nome do Fórum, isso quer dizer que se está falando em nome de 17 confederações,
306 federações e mais de 6 mil sindicatos. Portanto, é uma representação importante que está em mobilização para também combater isso. Dizer também, senador, que as centrais sindicais Nova Central, CSB, CTB, CUT, Força Sindical e UGT assinam uma nota de repúdio à aprovação da medida 680 e me pediram... E eu lerei também à tarde, eu faço questão que você leia. Tá, ok. Eu ia até passar para o senhor, senão vai descontar do meu tempo. Não desconto, não. Tá Esse bom. fica em nome da central. Tá bom. Depois vai o teu tempo. Nota de repúdio à aprovação da emenda... lembrando que a CGTB está aqui, ela não participou dessa reunião, mas certamente eu tenho certeza que ela assinaria conjuntamente essa nota. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, ao excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, aos excelentíssimos líderes de partidos políticos, as centrais sindicais de trabalhadores, Nova Central, CSB, CTB, CUT, Força Sindical e UGT, vem manifestar seu repúdio à aprovação de emenda à medida provisória número 680, no âmbito da comissão mista que examinou a matéria, introduzindo à legislação do trabalho o princípio do negociado sobre o legislado. A decisão da comissão mista desvirtua o texto da MP 680, desviando o objetivo de proteger o emprego em momento de crise econômica, sem ter sido precedido do adequado debate entre os setores diretamente envolvidos. A decisão da comissão transformou a MP, que cria um programa que amplia a proteção ao trabalho, em uma ameaça concreta de rebaixamento dos direitos trabalhistas abaixo do piso legal. Lembramos que a concepção do PPE é fruto de investimento de formulação e de um longo processo de negociação envolvendo trabalhadores, empregadores e o governo. A decisão da comissão desrespeitou esse processo de negociação tripartite, lançando uma sombra na credibilidade de processos de diálogo social em matéria trabalhista como mecanismo de busca de consenso. As centrais sindicais defendem que a tramitação da MP 680 preserve os marcos gerais do entendimento tripartite alcançado e que, sem prejuízo da prerrogativa do Congresso em tomar a decisão final e aperfeiçoar a proposta legislativa, remova do texto os artigos que tratam o preceito do negociado sobre os legislados. Assinam todas essas centrais. Lembrar também, senador... O seu tempo começa a correr a partir de agora, isso me permite que eu já complemente. Vou ler na tribuna e, sem sombra de dúvida, pode alguma central ou confederação não ter assinado no momento pela correria. Exato. Mas direi no plenário que isso é em nome da unanimidade do movimento sindical brasileiro, porque eu sei que essa seria a vontade daqueles que não puderam estar no momento da formulação da nota. Muito obrigado, senador. Dizer também, senador, que eu recebi o boneco de uma revista. Lá em Goiás tem um fórum de sindical que edita uma revista chamada Planeta Sindical. A capa dessa revista, deve circular essa semana, é a pessoa de Vossa Excelência com um título extremamente sugestivo: Paulo Paim, o Robin Hood dos trabalhadores brasileiros, em homenagem a essa firme e permanente defesa que o senhor faz. E agradecer... De pronto, claro que eu agradeço. E me sinto honrado, porque quem de nós não viu a história de Robin Hood? E quando vocês lembram isso como alguém que lutava, brigava e até, eu diria, pela história, morreria na luta pelos que mais precisam, é um orgulho para todos nós. Mas eu transfiro essa homenagem, nesse momento aqui, simbolicamente, ao conjunto do movimento sindical brasileiro. Muito bem. E, finalmente, cumprimentar e agradecer pela agilidade de Vossa Excelência em convocar o movimento de trabalhadores para discutir essa matéria. Essa reunião, inclusive, para mim particularmente, tem o efeito de me tirar de um dos fins de semana mais depressivos da minha vida. E creio que, de resto, para todos os trabalhadores brasileiros, porque eu tive a oportunidade, depois de quinta-feira, analisar o conjunto de coisas que estão acontecendo com os trabalhadores brasileiros e projetar o que pode vir ainda
Me parece que nós estamos longe ainda do fundo do poço, diante da magnitude de fatos como esse, daquele contrabando que foi colocado na MP 680. O senhor, senador, o senhor tem sido, com certeza, o mais produtivo membro do Congresso Nacional, fazendo aqui, no mínimo, duas audiências públicas por dia, fazendo, às vezes, 2 pelo Brasil afora, em 2 estados diferentes por semana. E, infelizmente, a tônica dessa maratona que o senhor percorre em defesa do trabalhador, a tônica é sempre a mesma. Trabalhar, lutar, mobilizar contra uma avalanche que hoje nós sabemos coordenada, planejada, que tem uma estratégia específica de desmonte do movimento sindical. Tanto é que essa MP, talvez ela não seja a melhor forma da gente analisá-la isoladamente, porque pode parecer que ela é um episódio, mas não é. Essa é uma sequência, 664, 665, terceirização, começou lá com o fator previdenciário, etc. Então, quando o senhor pega o conjunto dessas coisas, a gente chega a uma conclusão. Em 2003, tentou-se fazer, através do Fórum Nacional do Trabalho, uma reforma sindical, que era uma reforma sindical que precedia a uma reforma trabalhista. Mas esse movimento sindical, esse FST foi criado para isso, barrou aquela reforma sindical e, de consequência, a reforma trabalhista. Agora vem-se, através de contrabandos, fazendo essa reforma sindical e trabalhista, via pareceres, via notas técnicas do Ministério do Trabalho, via 1000 coisas. Mas, principalmente, a diferença que até então, senador, lembra que o senhor identificou, nós fizemos uma audiência nessa casa. Me permita? Pois não. Aquela do amianto, onde é que nós estamos? Pronto. Qual que é regulamentar o amianto quando o mundo todo... E veio da onde? Veio do Ministério do Trabalho. Não, e esse assunto estava morto no Brasil. Nós estamos? Esse assunto estava morto no Brasil do amianto, assim como estava negociado sobre o legislado. Então, são mortos em sepulcro que ressurgem a cada dia para nos assustar, ou pior, para nos derrotar. Dizer, senador, essa MP 680, ela tem uma historiazinha. Ela custou muito caro para as centrais sindicais. Isso foi negociado com o governo, com os patrões, com essa casa. Tivemos uma audiência aqui nessa comissão. Aqui, nessa muita gente já conta. Exatamente. Então, custou, até hoje, as centrais sindicais ainda pagam um preço caro. Mas então, essa MP, ela tem o condão de ser defendida pelas centrais sindicais, porque foi um processo negociado. Portanto, a introdução daqueles artigos 11 e 12 nessa MP significa a maior traição que os trabalhadores brasileiros já sofreram. E, de forma definitiva, como repetindo uma parte da carta, retira a credibilidade e até o ânimo da gente negociar. E quando você faz uma negociação tripartite, e, sobretudo, senador, a forma, o cinismo com que foi colocado isso. Em 2013, se não me engano, as centrais sindicais, todas essas aqui, protocolaram na OIT uma denúncia contra o governo brasileiro, denunciando a intromissão do Estado no movimento sindical, por uma série de motivos. Pois bem, o relator, quem estava aqui, muitos de vocês estavam aqui na quinta-feira, o relator praticamente disse que estava atendendo um pedido das centrais sindicais. Ele retirou uma página daquela denúncia na OIT e disse que, vocês das centrais sindicais, dizem que o Estado intromete, quer a liberdade de negociar. Está aqui a liberdade de negociar. Está o cinismo de dizer que está atendendo o movimento sindical. No entanto, ele é simplesmente a maior traição, eu repito. Quero também chamar a atenção sobre outro aspecto. Os servidores públicos talvez não tenham entendido em que dimensão e gravidade são atingidos por essa MP 680, me desculpa. Por quê? Ali, em que pese, está escrito ali na MP, que ressalva os enfrentamentos na Constituição e as convenções internacionais, ocorre
que, nesse aspecto aqui, eu alerto, já estaria matando no nascedouro, ainda na gestação, a Convenção 151 da OIT, que nos custou 35 anos de luta. Foi ratificada nessa casa, aqui no Congresso Nacional, em 2013, já foi registrada na OIT, já teve um decreto presidencial que internaliza aquela Constituição. Estamos na fase agora de regulamentar. O que isso quer dizer? O texto da OIT, que eles dizem que estão preservados, não são normas, são princípios. Convenções internacionais são princípios. Para que ela tenha efetividade, para que seja aplicada na prática, precisa de normas. Aí são leis. É a nossa lei da organização sindical, a nossa lei de negociação coletiva e nossa lei de greve. Portanto, essas leis que regulamentam a Convenção 151, que é a relação de trabalho no setor público, seriam natimortas, já que o negociado prevalecerá sobre o legislado. E faço aqui, não posso dizer que é uma denúncia, porque eu não tenho comprovação correta. Mas o relator disse, a muitos parlamentares aqui, ele disse para um parlamentar, disse que quem forçou a introdução daqueles artigos 11 e 12, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado, foi o próprio governo. Que houve um cabo de guerra dentro do governo. Isso é mais grave ainda, pessoal. Um cabo de guerra, onde o Palácio do Planalto, através da Secretaria-Geral da Presidência, tentava retirar esse artigo e o Ministério do Planejamento forçou a barra junto com o Ministério da Fazenda. Ou seja, aí está mais caracterizado. O que o Ministério do Planejamento tem interesse nisso? Exatamente para massacrar, mais do que tem massacrado os servidores públicos, a partir dos servidores federais e com efeito rebarbativo, naturalmente, nos estados e municípios. Então, senador, diante desses quadros, eu sempre tenho um problema seríssimo com meus 10 minutos, eu faço uma colinha aqui, termino não conseguindo ver. Eu gostaria de efetivamente, nós tratarmos aqui do que fazer. Está na hora do movimento sindical dar um basta nessa ação articulada de desmontar o movimento sindical. Para quê? Para prejudicar o trabalhador. A CLT, senador, ela é referência no mundo inteiro, para o bem e para o mal. Tem uns que a tem como referência, dizendo que é a ela que se debita o custo do Brasil, a ela que se debita o atraso nas relações de trabalho, etc. Mas tudo que falam de mal é exatamente o que ela tem de bom, e ela é referência mundial como a melhor legislação trabalhista do mundo, a que mais protege o trabalhador. Esse é o defeito da CLT que querem tanto retirar, é porque ela é a melhor legislação trabalhista do mundo. Então, tem-se que darmos um basta, sobretudo, não cometendo equívocos, como foi não mobilizar contra essa MP 680. Lastimavelmente, quinta-feira, enquanto o mundo caía aqui, enquanto se aprovava essa barbaridade, nós não chegávamos a 20 dirigentes sindicais aqui nessa sala, exatamente. Nessa sala. Enquanto cerca de 500 trabalhadores estavam ali do outro lado do corredor, no auditório Nereu Ramos, cuidando de um outro assunto que nem de longe é tão grave e tão urgente quanto esse. Então, eu faço isso como crítica e autocrítica para alertar ao movimento sindical. Agora, mais do que nunca, só a mobilização nos salva. E termino dizendo, senador, que essa casa, o Senado Federal, até para nossa surpresa, e eu, por falar em surpresa, eu gostaria de dizer que todos nós falamos que fomos pegos de surpresa. E nós não podemos dar o luxo de, em nome de nossa boa-fé, ter a inocência de ter surpresa mais. O problema é que nós não fizemos um diagnóstico correto da conjuntura atual e da avalanche que se articula contra a gente. Então, essa falta de mobilização talvez é que tenha permitido a ousadia do plenário da comissão enfrentar o relator... João Domingos, antes de você terminar, o tempo teria terminado, mas eu intervi 2 vezes. Mas a denúncia que tu faz é da maior gravidade. Se foi o governo que tensionou esse jovem relator, eu vou ter que pedir desculpa para o jovem relator e dizer que o culpado é o meu governo. Isso é pior do que eu imaginava. Se o relator disser para mim
e ele confirmar que foi o governo que mandou colocar esse crime contra aqueles que elegeram esse governo, elegeram pela terceira vez, de fato, eu direi um basta e não estou mais nesse governo. Se confirmar, eu estou fora desse governo, que tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu espero que ele não me diga que foi o governo que obrigou ele a botar esse artigo. Gostaria que não fosse verdade. Pois então, eu vou relatar. Gostaria que não fosse verdade. Gostaria que fosse consultados os anais, a sessão de quinta-feira, que foi gravada pela TV Senado, que consultasse as palavras ditas pelo relator aqui, sentado nessa mesa. No momento, a bancada que defendia a retirada desse artigo insistia em que ele retirasse o artigo. E ele disse, eu não posso simplesmente retirar, porque tem outros interesses envolvidos. Alguém tem que vir falar pelo governo aqui. Ele disse aqui, está gravado. Alguém tem que vir falar pelo governo. Foi quando, posteriormente, ele disse que não, que tinha um interesse da parte do governo pressionando para isso. Então, o que eu estou dizendo... Digo oposição a esse governo, isso é verdadeiro. Eu vou para a oposição. Mas vou para a oposição por uma razão. Não que eu vou me somar a outros, mas farei nem que for solitário. Então, olha, eu acho que isso é demais. Tudo tem limite. Eu espero que não seja ainda verdade, e eu quero ouvir do governo, e quero que o governo diga, vai ter votação agora, semana, lá no plenário da Câmara, e eu quero saber qual é que vai ser a posição do governo que eu ajudei a eleger, e que faz essa... Aí sim, aí é traição contra os trabalhadores. Nós ajudamos a eleger, né, presidente? Que nós ajudamos a eleger. Eu espero que não seja verdade. Então, só dizendo, o que eu estou falando aqui não é nenhuma leviandade, o que eu estou dizendo aqui está calcado no que o relator falou aqui nesse microfone, está gravado, e é o que ele falou para um certo deputado, e o deputado, quem me disse isso, foi um deputado. Bom, finalmente, senador, é constatar que o Senado Federal, de uma forma até inesperada por nós, se tornou uma espécie de bunker de defesa dos trabalhadores. É aqui nessa casa, e não mais na Câmara dos Deputados, que nós estamos buscando socorro e buscando amenizar o saco de maldade que derramam sobre nós todos os dias. Especialmente nessa comissão do CDH e particularmente no mandato de Vossa Excelência. Quero dizer, senador, essa maratona que nós estamos percorrendo pelo Brasil, como o senhor disse, vai se transformar num documentário de áudio e será dividido em capítulos, será como é que chama? Uma espécie de enciclopédia por capítulo. Hoje ela assume cada vez mais importância. Na verdade, ela está rediscutindo o Brasil a partir de uma nova forma de mobilizar. Então, senador, que encontremos uma forma de percorrer novamente o Brasil inteiro para combater isso aqui. Isso aqui é mais grave do que tudo. Como o senhor disse, a terceirização é brincadeira de menino perto disso aqui. Aqui simplesmente rasga a legislação. Rasga. Não vale mais para ninguém. Rasga, inclusive, da própria terceirização. Que aí, se nós estávamos num ambiente de escravidão, nós estamos caminhando para um ambiente de barbárie. Portanto, senador, nos lidere. Portanto, senador, mais do que nunca, nós sabemos de todos os seus compromissos, mas mais do que nunca, lidere essa bandeira contra essa barbaridade que é o negociado sobre o legislado. Muito obrigado. Muito bem, João Domingos Gomes do Santo, diretor da nova Central Sindical dos Trabalhadores, que eu acabei interrompendo ele porque, de fato, a indignação aumenta cada dia que passa. Alguém já disse, cuidado para não dar um infarte. Então, mas que não dê mesmo, né? Pois não. Eu gostaria de fazer uma sugestão, diante da fala aqui do João Domingos, que, já que a classe trabalhadora foi traída numa MP negociada, vamos pedir ao governo a retirada dessa MP. Tem que pedir a retirada. Os trabalhadores foram vítimas de um golpe. Então... Isso sim é golpe. Isso sim é golpe. Isso é um golpe na classe trabalhadora. Então, tem que pedir a retirada da MP, simples assim, eu acho. Que conste no documento da reunião de hoje essa sua proposta, que eu achei também importante. E daí, de uma vez por todas, vamos ver quem é quem. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.
Obrigado, senhor presidente. Senador Paulo Paim, em nome de quem peço licença saudar todos os colegas, componentes da mesa, Ministério Público do Trabalho, Judiciário Trabalhista, Advocacia Trabalhista, Auditores Fiscais do Trabalho, de maneira muito especial, tanto da mesa quanto da plateia, as representações dos trabalhadores, todos os segmentos, que são efetivamente os protagonistas de todas essas discussões, até porque a quem se destinam todas essas nefastas proposições que, lamentavelmente, com as quais, lamentavelmente, temos nos deparado cada vez mais a cada dia. Eu lembro, senador Paim, que Vossa Excelência, há poucos dias, na audiência pública da qual participávamos na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, se reportava justamente esse ato que falava no início desta audiência, quando Vossa Excelência rasgou a Constituição na Câmara dos Deputados, à época, discutindo justamente a questão do negociado sobre o legislado, e nesta audiência pública, há poucos dias, dizia: aqui discutimos um tema da maior relevância, que é a terceirização de forma indiscriminada e ilimitada, os malefícios que ela traz para as condições de trabalho, a precarização cada vez maior das relações de trabalho, mas naquele momento discutíamos algo ainda mais grave. E falávamos isso, sei lá, há 10 dias no máximo, talvez um pouco menos, acho que fez uma semana, sexta-feira agora. Foi uma semana. Exatamente, e falávamos isso como algo distante da nossa realidade. Max, agora há pouco, dizia, né, que essas discussões vêm e vão, mas não imaginávamos que o quão nefasto seria esse cenário de precarização. Por pior que fosse, cada dia nos surpreendemos mais, conseguimos ainda nos surpreender mais ainda. No dia seguinte vem algo pior, no dia seguinte nos surpreendemos negativamente de maneira ainda mais enfática. E realmente os colegas que me antecederam aqui, os oradores que já sucederam, já abordaram a questão de maneira magistral, de modo que eu não teria muito a acrescentar, mas não poderia deixar aqui de fazer algumas considerações que reputo da maior relevância em relação a esse tema, mas quando eu digo esse tema, não trato só desse, porque esse representa o que há de mais nefasto, seguramente, mas que vem inserido num contexto extremamente precarizante e que ele vai, inclusive, agora rompendo cada vez mais paradigmas. Nós falávamos, quando discutimos a terceirização, que até a discussão que sempre tivemos do tratamento isonômico entre os trabalhadores contratados de forma direta e os trabalhadores terceirizados, aquele projeto da terceirização, ele acabava com esse paradigma, porque se pode terceirizar tudo, você não vai ter com quem comparar, pelo menos não para trazer melhorias para os trabalhadores. E outros projetos que são assim, como, por exemplo, só para ilustrar, o do Simples Trabalhista, que trata, e a gente sempre dizia, que trata os trabalhadores de micro e pequenas empresas como trabalhadores de segunda ou terceira categoria, mas esse projeto agora, essa emenda inserida nessa medida provisória, ela acaba também com esse paradigma, porque agora não vai ter mais trabalhador de segunda ou terceira categoria, porque todos serão de quarta ou de quinta categoria, lamentavelmente. É isso que permite essa emenda inserida dessa maneira, e me permitam assim falar, subreptícia nas discussões da medida provisória. A medida provisória, como todos sabem, já foi muito bem dito aqui na mesa, ela vinha para tratar de um tema específico, aquele programa de proteção do emprego, que por si só já era discutível, sabemos todos aqui, teríamos uma série de questões a debater a respeito dele, mas conseguiram piorar de maneira exponencial, quando inserir essa possibilidade do negociado sobre o legislado. E o doutor Sebastião Caixeta ressaltava um ponto aqui que reputo da maior relevância, ressaltava há pouco, que se é que seria possível avançar em qualquer discussão em relação a isso, e apenas a título argumentativo, ele destacou bem que era nesse sentido que trazia esse argumento, mas só seria possível se discutíssemos uma ampliação de maneira com participação efetiva da sociedade, para seus mais variados segmentos, sindicatos, centrais, federações, enfim, todo o movimento sindical e a representação dos trabalhadores e de outros segmentos da sociedade civil representada, para discutir mudanças também e até mesmo na estrutura sindical e algumas discussões, porque para tratarmos, voltando para o projeto da terceirização, um dos grandes temas que lá debatemos é justamente o enquadramento sindical, porque enquanto você tiver, eu já me reportei a isso várias vezes, mas acho que nunca é demais lembrar, enquanto nós tivermos um sindicato, para pegar no caso da terceirização, sindicato dos trabalhadores empregados de empresas prestadores de serviços terceirizáveis, nós não teremos, nesse sentido aí, um sindicato efetivo, atuante, em relação a esse segmento, eu falo, por uma razão óbvia, porque você vai juntar no mesmo sindicato representações de trabalhadores das mais variadas funções, como, só para ilustrar, como copeiras, recepcionistas, motoristas, enfim, são inúmeros que deveriam, isto sim, estar juntos a partir
segmentos econômicos específicos e não num grande guarda-chuva, porque na prática esses trabalhadores, por não terem similitudes nas suas atuações, nas suas condições de vida, eles nunca vão se reunir para buscar melhores condições de trabalho, condições menos precárias, que hoje já seria até um avanço, por mais absurdo que seja a gente falar isso, mas lamentavelmente é o que retrata a realidade. Então, ao mesmo tempo, você tenta tirar o peso, a força do que a legislação lato sensu, não apenas a própria CLT, não apenas o que a Constituição e as convenções internacionais trazem, mas a legislação lato sensu. Você tenta tirar a força do que esses dispositivos legais trazem, porque diz que vai ser por meio da negociação coletiva, e, ao mesmo tempo, você tenta enfraquecer exponencialmente os sindicatos e a possibilidade de negociar efetivamente, de buscar, de fato, condições mais atrativas para condições mais efetivas e condições melhores para aqueles que são representados. E não esqueçamos, em momento algum, que na área trabalhista, quando discutimos negociação, primeiro estamos tratando de um hipossuficiente, que é o trabalhador, e que precisa de uma verba que é de natureza alimentar. É com ela que ele se sustenta e que sustenta a sua família e todos que dele dependem. Mas, além disso, nós estamos tratando justamente de uma negociação que é para avançar, pegar o que está na lei com um patamar mínimo, para que se busque efetivamente avançar, para que se busque ter condições melhores, e não retirar o que a lei já previu, que na realidade é aquele mínimo, um patamar mínimo civilizatório, chamemos assim. Agora, tentar discutir alguma questão para retirar esse mínimo, e a colega Rosa, do SINAIT, destacava há pouco proposições que tem também aqui tramitado, buscando piorar ainda mais essas condições. A exemplo, e o senador Paim foi muito feliz em marcar uma audiência pública há poucos dias aqui, na qual já logramos êxito no que tange a tramitação daquele projeto de decreto legislativo que tem por objetivo justamente retirar a vigência da norma regulamentadora número 12, que trata de condições de saúde e segurança do trabalho. Então, o que nós vemos aqui com esse também é isso. Quando não se consegue avançar sob a ótica de quem quer o retrocesso social, sob a ótica de quem não quer garantir condições minimamente saudáveis e seguras para o trabalho, condições que não sejam precarizantes. Para quem pensa assim, quando não se consegue garantir o que se quer, quando não se consegue, no bojo das discussões da norma regulamentadora, vamos, por meio de um decreto, tentar tirar. Quando não se consegue na legislação, porque fere a Constituição e fere uma série de dispositivos, inclusive convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, quando não se consegue retirar pelo processo legislativo, então vamos colocar aqui uma emenda de maneira subreptícia num projeto que trata de outra matéria, para que o que está legislado não tenha muito valor mais e agora daqui para frente só possa valer o que for negociado, mas negociado em condições extremamente complicadas e discutíveis, para dizer o mínimo. É justamente em razão dessa hipossuficiência do trabalhador, como se dá em outras searas do direito, a exemplo do direito do consumidor também, mas pegando a situação do trabalhador, e mais adiante tentarei fazer essa analogia com o direito do consumidor, que não se admite, por exemplo, que se discute há muito tempo, e a ANAMATRA, junto com a NPT, tem debatido isso há muito tempo, por exemplo, a arbitragem envolvendo líderes trabalhistas, por razões óbvias, porque não tem como arbitrar. Você pega pessoas em situações de absoluta diferença, gritante diferença. Como é que eu vou pegar o trabalhador e o empresário e dizer que eles vão tratar e vão negociar ali, vão chegar a melhor alternativa, vão chegar a um consenso? É óbvio que isso aí é uma falácia, com todo respeito a quem pensa ou defende posição distinta, mas é óbvio que isso é uma falácia, isso não se sustenta. E quando eu falei no direito do consumidor, senador, não foi por acaso. É porque são os dois direitos ramos do direito que muitas vezes são mencionados, porque tratam de hipossuficientes. Direito do trabalho e o direito do consumidor, entre outros, poderiam aqui, mas são os que são mais referidos. E, estranhamente, quando se fala do direito do consumidor, não há absolutamente nenhuma ressalva, nenhuma preocupação. Todo mundo, a sociedade como um todo, entende que realmente o consumidor tem que ser tratado como hipossuficiente, que as empresas, que os empresários, enfim, os fornecedores, eles realmente têm uma posição de superioridade em relação aos consumidores e tem que ter, portanto, o consumidor um tratamento protetivo. É óbvio que tem que ser assim, felizmente é assim, mas por que em relação ao direito do trabalho, que estamos falando de dignidade humana, tem essa resistência a se avançar em relação a essa discussão? Basta ver a busca por responsabilização dos integrantes de uma cadeia produtiva, que quando se fala de direito do consumidor, se uma senhora vai ao shopping, compra uma bolsa e rasga a bolsa, ela pode reclamar do dono da loja, pode reclamar do transportador, do fabricante, enfim, de toda a cadeia, e é absolutamente visto como natural. Quando é um trabalhador que é explorado em condições degradantes e, portanto, em condições análogas de escravo,
de uma oficina que é quinteirizada, não é nem terceirizada, chega a uma cadeia de sucessões nas subcontratações quase ao infinito, e o trabalhador vai tentar cobrar de quem está lá na ponta da cadeia, que é quem efetivamente se beneficia disso e quem efetivamente está praticando tudo aquilo, inclusive concorrência desleal, como o doutor Sebastião mencionava há pouco, por meio da exploração da dignidade daquele trabalhador. Muitos segmentos da sociedade têm tanta resistência, repito, já que estamos tratando de dignidade do trabalhador, na realidade deveríamos avançar cada vez mais em relação a isso. Então, precisamos mobilizar, evidentemente, segmentos dos sindicatos, os segmentos que lidam com direito social, os direitos sociais, seguramente já tem isso muito claro, nós todos já temos isso muito claro, mas precisamos mobilizar a sociedade para conscientizar em relação a isso, para que possamos efetivamente avançar. Max já foi muito feliz, o colega Max, ao tratar de uma possível convenção coletiva de trabalho, reduzindo ao mínimo do mínimo os direitos dos trabalhadores, porque do jeito que está e passando essa emenda, seguramente daqui a pouco a convenção vai prever 2% de FGTS, a convenção vai prever que vão ser 10 dias de férias ou 7, como estava no exemplo de Max, e inúmeras outras questões, 13º parcelado em 12, 15, 20 vezes, sem qualquer correção. Tudo bem que está tratando, a gente até falava há pouco, antes de iniciar a audiência pública, a emenda ainda traz alguma possibilidade de resguardar o que está na Constituição, embora de maneira muito estranha, então talvez as férias não fossem atacadas, mas eu já começo a pensar, não vai ser mais o terço constitucional de férias, vai ser o 6º constitucional de férias ou o 10º constitucional de férias, e assim vai. Enfim, os ataques são inúmeros. Então, sem querer me alongar, senador, trago só alguns pontos que até tinham sido abordados recentemente pelo advogado Mauro Menezes, discutimos naquela lista de discussões, que ele abordava 3 pontos, e eu acho com muita propriedade que a Constituição, e não podemos esquecer que os direitos sociais estão elencados justamente no título que trata dos direitos e garantias fundamentais. E a Constituição, no artigo 7º, quando diz o que pode ser objeto de negociação, ela foi expressa. Ela disse de maneira clara, e são só 3 pontos. O que trata de irredutibilidade de salário, ela diz, salvo disposto em convenção coletiva ou acordo coletivo. A parte que trata da duração normal do trabalho, de 8 horas diárias, 40 horas semanais, e ela faz a ressalva facultada a compensação de horários e redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E, por fim, uma terceira e última questão que ela aborda é a da jornada de 6 horas para os turnos ininterruptos de revezamento, e diz, salvo negociação coletiva. Tirando esses 3 pontos, em nenhum momento a Constituição Federal dá a possibilidade de se suprimir direitos trabalhistas por negociação coletiva. E veja bem, aqui também não está dando a possibilidade de suprimir, dá a possibilidade de se negociar modos e formas e até questão de tempo para se operacionalizar esses direitos. Em suma, sem querer me alongar, trago aqui em nome da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, por seguinte dos membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, assim como já abordou o chefe de gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, secretário de Relações Institucionais do Ministério Público do Trabalho, essa nossa enorme preocupação. E dizer preocupação, senador Paim, é dizer seguramente muito pouco. Max dizia no início que esse retorno parece aqueles filmes de zumbi, né? Que esse projeto foi, depois volta e ficam sempre vindo, e lamentavelmente num contexto cada vez mais precarizante. Que achemos, seguramente, a partir desses debates, essas discussões, essas estratégias a serem tratadas aqui de forma conjunta, de forma concatenada, de maneira a aprimorarmos cada vez mais essa atuação, que achemos a bala de prata para que finalmente esse zumbi não avance na precarização cada vez mais crescente dos trabalhadores, porque senão, senador Paim, expressões como foram aqui repetidas várias vezes e foram com propriedade, como direitos sociais, direitos fundamentais, valor social do trabalho, a busca por uma sociedade mais justa, mais livre e solidária, tudo isso vai se limitar a um mero conjunto de palavras, belas palavras, é bem verdade, mas um mero conjunto de palavras inserido no texto constitucional, totalmente esvaziado, sem qualquer efeito prático. Que não cheguemos a esse ponto, e seguramente para isso precisamos dessa nossa atuação conjunta, e é por isso que, mais uma vez, parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência, e, enfim, trilhemos juntos essa jornada. Certamente é difícil, mas juntos podemos avançar. Agora, se nos dispersarmos, vai ser cada vez mais difícil. Muito obrigado, senador. Tudo bem, doutor Carlos Eduardo.